Tratar com a mente humana é uma das maiores responsabilidades que um líder tem, exigindo dele maturidade e domínio próprio, principalmente quando emoções são envolvidas. Este é o curso de liderança do Ministério do Adolescente da Divisão Sul-Americana, nível 3. E nós vamos ver agora como lidar com emoções e comportamentos indesejados. Emoção é uma reação do nosso corpo. Ela geralmente é química e neural. É simples. Diariamente, muitas atividades, muitas coisas são armazenadas no nosso subconsciente. Atividades, comportamentos, ações, sentimentos. E quando são ativados, o nosso consciente traz isso à tona como uma resposta através das nossas emoções e dos nossos comportamentos. Com a adolescência, é um momento de grande mudança, de transição, é normal que muitos comportamentos e emoções indesejados se manifestem. Esses comportamentos, muitas vezes, chegam a ser intoleráveis. A pergunta recorrente é: como é que nós vamos lidar com essas emoções que constantemente nós estamos vendo nos nossos meninos e meninas? Nem sempre é fácil, mas é isso que nós queremos que você entenda agora, caro líder do adolescente. A emoção, ela sempre vai levar a um comportamento para com alguém, lógico. Então ela tem um destinatário e tem também uma consequência. Então cada emoção leva a um comportamento e tem uma consequência. E é exatamente isso que nós vamos ver agora detalhadamente. Quais são as emoções mais comuns nessa fase? É bom você ter em mente o seguinte: o que nós vamos falar aqui para você não é, vamos dizer assim, a última palavra. Você precisa estudar. É o que normalmente vai acontecer, mas de repente algumas coisas diferentes podem vir. Então é preciso paciência e muita atenção. Os sentimentos que nós vamos começar a ver é inveja e ciúmes. Esses são sentimentos, emoções, melhor dizendo, muito comuns nessa fase. Eles andam meio que juntos, sabe? O invejoso é aquele que tem raiva do sucesso do outro, que quer aquilo que o outro tem e que ele não tem. Na verdade, a inveja é você ver a falta que você tem no outro. Então, quando o adolescente ele tem comportamentos de inveja, ele geralmente vai criticar, ele vai, sabe, questionar, ele vai se mostrar agressivo para com alguém. Você tem que tomar muito cuidado com esse sentimento. Já o ciúmes, ele tem aquele sentimento de posse, sabe, daquilo que é meu. Existe uma insegurança muito grande e ele, de alguma forma, ele quer mostrar que ele não vai perder aquilo que ele acredita ser dele, porque ele tem medo de perder. Junto com isso, vem aquele sentimento de agressividade, de desprezo. Então, é preciso a gente tomar muito cuidado. Quais são, por exemplo, os comportamentos que a gente vai ver muito nesse tipo de emoção, inveja e ciúme? A maledicência e a fofoca. Presta atenção. Nós, seres humanos, estamos bem habituados com a fofoca, infelizmente, né? Em todos os meios, infelizmente, existe esse comportamento que não é adequado. A fofoca é aquilo mais ou menos assim, ó. Você viu o que fulano fez? Nossa, não acredito que ele fez isso. Olha, ele vai ter grandes problemas. Mas, ó, não fala para ninguém que eu te contei, tá bom? Então, tem aquela maldade, sabe, meio que velada e ao mesmo tempo estampada. Ele faz, entendeu? Para realmente prejudicar o outro. Ele quer denigrir a imagem do outro. Só que ele não tem coragem de falar isso às claras. Ele não tem coragem de expor os reais sentimentos dele. A maledicência, ela já é um pouco diferente. A maledicência é aquele seduzir de palavras, sabe? É aquele tapinha nas costas que não é muito legal. É mais ou menos assim: olha, João, você viu o que estão fazendo e falando de você? Cara, eu não acredito que fizeram isso com você. Olha, eu jamais vou fazer isso com você. Você é meu amigão, viu, cara? Mas, na verdade, ele esconde sentimentos que não são agradáveis. E, na verdade, ele está usando, sabe, as palavras, sendo que ele faz parte do grupo que
critica, que fala mal, quando o João não está ali, tá entendendo? Então, enquanto a fofoca é aquela falar mal meio que deliberado, sabe? Você tá vendo que a pessoa está fofocando quando chega? A maledicência não. Ela tem um quesinho de bajulação e isso não é interessante. Ela geralmente vem contra quem? Contra as pessoas, se manifesta contra as pessoas que são autoridades, os pais, os líderes, os colegas que eles pensam que são superiores a eles, tá entendendo? Então, qualquer pessoa que assuma uma certa autoridade ou uma certa hierarquia superior a ele, se ele não está muito bem consigo mesmo, então ele pode manifestar inveja e ciúme contra essas pessoas. O ciúme, querido líder, às vezes é contra você também, porque como ele não tem assim um relacionamento muito bom consigo, como ele às vezes acha que o outro é melhor do que ele pode ver que você às vezes trata um ou outro com certo carinho, com certo afeto, e ele pensa que ele não recebe aquilo. Então ele pode manifestar também os ciúmes na relação entre você e ele. É preciso a gente ficar muito atento, sabe por quê? Esse tipo de emoção, tá? Inveja e ciúme, ela vai gerar o quê? O bullying. O que na verdade é o bullying, gente? O bullying é você, sabe, reconhecer que você é fraco, de certa forma, em alguma coisa, mas você quer ser forte, você quer ser superior sobre o outro. Então, o que você faz? Você age com agressão, você age com desdém, você faz coisas que vai machucar o seu próximo, tá entendendo? Para quê? Para que você assim, através da sua fraqueza, utilizando meios ruins, perversos, se torne forte, entende? Porque o outro vai sofrer, você vai fazer mal para o outro, você vai ver que o outro está sendo minimizado. Então, o bullying, a pessoa que comete o bullying, ela sabe que ela tem uma falta, mas ela quer esconder. E como é que ela esconde? Sendo maldoso para com as pessoas. Outra coisa que a gente pode ver também, outra consequência que vem desse tipo de emoções é o quê? A falsidade deliberada. Então, você não é verdadeiro com a pessoa, tá bom? O seu círculo de amizades, você começa a colocar, sabe ali, ó, o veneninho, apimentar as relações, criticar, falar mal de um, do outro, mas na frente da pessoa você se comporta como um anjo, como um amigo. É preciso tomar cuidado. Como você, líder, cuida com relação a esse tipo de coisa? Primeira coisa, quando relação à inveja, você tem que mostrar para o adolescente o seguinte, que não adianta ele se comparar. Pensa comigo, querido líder, é muito comum você ver esse tipo de quadro aqui, sabe, adolescente triste, cabisbaixo, sofrendo, porque nessa fase da vida dele, ele está sempre se comparando com o outro. Então, mostra para ele o seguinte, que não precisa se comparar. Nós somos todos iguais em direitos e deveres. E mais, mostre para ele também as vantagens que ele tem, os dons, os talentos que esse garoto, que essa menina tem. Mostre a importância dele. Ele precisa olhar para si e reconhecer o seu valor diante dos seus amigos, para então ter uma vida melhor. Com relação à fofoca, à maledicência, é importante você tratar isso sempre. Mesmo que de repente lá na sua classe você não veja tanto isso no seu grupo de adolescentes, mas uma hora ou outra fofoca, maledicência pode acontecer. Com relação a vítimas, o que você faz? Conversa separadamente. Primeiro com o adolescente que foi vítima, ouça a história, também ouça o que o outro que fez a fofoca, que foi maledicente, que ele tem a dizer, converse com os dois e depois abra isso ao grupo, porque eles envolveram outras pessoas, envolveram outros adolescentes e tudo precisa ser bem estabelecido. Não deixe assim, ó, eles que se entendam. Não. Procure resolver e, sabe, intervir naquilo que você, como líder, é chamado a fazer. Com relação aos ciúmes, é importante você mostrar para o adolescente que quando ele age dessa maneira, ele está tirando aquilo de mais importante que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Então, tome muito cuidado em tratar esse assunto com ele, em mostrar que nós somos seres livres e que os ciúmes, ele não agrega nada à nossa vida.
É importante também a gente ver que outras emoções vão sendo manifestadas. Por exemplo, essa daqui, orgulho e vaidade. São duas emoções que a gente, né, considera terríveis. Mas vamos falar a verdade? Vamos começar pelo orgulho? Infelizmente, o orgulho, ele faz parte da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com esse tipo de emoção, com esse tipo de comportamento. E à medida que nós crescemos, que nós vamos nos aproximando de Deus, conhecendo o seu plano de amor, é que então nós temos capacidade de nos libertar desse tipo de comportamento. Mas a verdade é que quando não é bem tratado isso na infância, ele vai se manifestar com muita força na adolescência. E aí está o grande perigo que a gente encontra. O orgulhoso é aquela pessoa que se acha melhor que todo mundo e que não depende de ninguém para exercer nada. O orgulhoso, ele é alguém totalmente independente. Ele dificilmente vai aceitar que comete erros e ele odeia que chamem a atenção dele, principalmente se for na frente de outras pessoas. O orgulhoso chega a ser tão dependente, querido líder, que ele chega a ser independente até mesmo do próprio Deus. Dificilmente pessoas que são orgulhosas, elas demonstram arrependimento. Não que elas não venham a se arrepender, elas podem até se arrepender, mas a verdade é que quando isso acontece, elas não demonstram, porque para ela, no íntimo dela, é muito difícil ela, sabe, reconhecer que ela errou em algum ponto. Então ela está sempre achando que ela é superior, que ela é melhor, que ela sabe de tudo. Como é que você vê? Tipos de frases, de comportamento que você consegue perceber que a pessoa é orgulhosa. Você viu o que a Maria fez? Ai, não acredito que ela fez aquilo. Ela não sabia resolver aquela questão. Olha, até eu sei disso. Ele vai criticar também, às vezes, o professor lá da escola. Mas você viu o que o professor falou? Ele não sabia aquela questão de matemática. Fala sério, até eu sei, sabe? Então ele sempre acha que ele sabe e ele usa isso e gosta de se vangloriar. O vaidoso parece que anda muito perto do orgulhoso, né? Mas o vaidoso é aquela pessoa que pensa assim, ó, eu me basto, eu não preciso também de ninguém nessa vida. Só que além do orgulhoso, o que ele quer? Ele quer o aplauso. Ele quer, sabe, que as pessoas reconheçam as coisas boas que ele fez. Ele tem que, sabe, colocar a foto dele nos jornais, em todas as mídias possível, e ele quer todos os agradecimentos, o louvor para si. Se isso não acontece, ai, 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 não estão reconhecendo quem eu sou. O vaidoso é assim. Que tipo de, sabe, comportamento isso acaba gerando? Vamos ver? Insegurança e agressividade. A pessoa que é orgulhosa, a pessoa que é vaidosa, ela vai demonstrar insegurança nas suas relações para com o outro, sabe? É aquele relacionamento que não é um relacionamento, vamos dizer assim, saudável, ele não é amistoso, ele está sempre com o pé atrás, sabe, pensando que alguma coisa vão falar, e está sempre tentando demonstrar que ele é bom naquilo que ele faz, sabe, que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa daquilo que estão falando. E quando alguma coisa ruim acontece, ele usa muito a sua fé, sabe, para demonstrar a sua alta posição em relação aos outros. Ele chega, a gente pode dizer assim, o orgulhoso deliberado, que ele chega até mesmo a desconfiar das boas decisões de Deus. Então, muitas vezes ele usa a sua fé para dizer que talvez aquilo que ele pensa é mais até importante do que o que Deus pensa. Mas isso vem tão velado em frases, sabe, em comportamentos, que às vezes a gente não percebe. E aqui, sabe, gente, pode ser gerados grandes problemas. A gente precisa estar muito atento com relação a esse tipo de coisa. Ele também pode ser agressivo com você. Por quê? Você não está aceitando o que ele está dizendo para você. Então, tome muito cuidado com esse tipo de comportamentos, sabe? O que a gente precisa mostrar para esses meninos é o seguinte, presta bem atenção aqui, que ele não pode se autopromover, porque a consequência do orgulho e da vaidade é a autopromoção e o formalismo. A autopromoção
A autopromoção no sentido de sempre querer que o outro veja. Então ele vai tentar também em coisas que são muito fúteis, por exemplo, na marca do relógio, na roupa que ele está usando, se já tem condição no carro dele, sabe? Ele vai usar subterfúgios, coisas exteriores para se autopromover dentro da igreja, sabe? Vai sempre procurar usar palavras bonitas, agradáveis, sabe? Para assim chamar a atenção para si. Presta muita atenção. Outra coisa é o formalismo. É tipo aquela coisa assim, ó. Ah, mas não pode usar a roupa desse jeito. Outra coisa que a gente vê muito hoje, Bíblia no celular. Fala sério? Não, não pode. Não, dessa maneira não, sabe? Então é aquela pessoa que está sempre tentando podar a forma do outro pensar. Claro, presta bem atenção, gente, porque isso não são episódios esporádicos, tá bom? Para a gente chamar, dizer que é autopromoção ou que é um formalismo, que é coisa que não vai fazer bem, isso tem que ter, sabe, certa periodicidade. Então, fique atento a esses comportamentos. Não é uma coisa aqui e outra acolá, tá? São coisas que acontecem constantemente. Então, esteja bem atento você que é líder. Outras emoções que a gente pode ver e que também fazem parte desse meio que a gente está vivendo e que a gente tem que ser levado a pensar um pouco, são essas aqui, ó. Vamos lá? Amor e ódio. Todos nós precisamos de amor, não é verdade? Desde a gestação, o ser humano precisa receber amor, precisa receber afeto, para que ele seja um ser humano, sabe, saudável, para que ele cresça desenvolvendo bem todas as suas faculdades mentais. Mas é bem verdade que muitas vezes a gente não recebe o amor que a gente deveria receber, a gente não recebe a atenção que poderíamos receber quando nós somos crianças. Então nós vamos crescendo e à medida que crescemos vamos começando a sentir falta de certas coisas que é natural do ser humano. Então, alguns sentimentos na adolescência, eles são mais demonstrados, porque a adolescência é aquele momento que você está se colocando no mundo, se refazendo, pensando naquilo que você vai ser, sabe? É o momento de formação da sua identidade. Então, se você não recebeu amor durante a infância, aqui você vai ter outros problemas. Então, como é que isso acontece? Presta atenção aqui. Quando o adolescente ele não recebe amor, é muito comum ter dois tipos de comportamento: a insubordinação ou a bajulação. A insubordinação é quando você não aceita as regras. Você não quer que ninguém coloque você, vamos dizer assim, né, lhe aprisione. Você pensa que regras lhe aprisionam. Então você critica todas as regras, sejam dentro da sua casa, seja lá na escola, seja na igreja. Você vai estar sempre criticando e falando das regras que existem. Mas é muito interessante a gente perceber o seguinte: o insubordinado, ele é aquela pessoa que ele não foi subordinado, ele não aprendeu a ser subordinado. E a maior sede da vida dele é certamente a subordinação, porque a gente, como ser humano, nasceu para seguir regras, padrões. E quando isso não acontece na nossa vida, a gente se frustra. Tá bom? Então ele quer, na verdade, seguir regras, mas ele não sabe como. Então, como é tudo ainda muito confuso na mente dele, ele age com uma insubordinação que às vezes é terrível, que machuca. Então, ele precisa entender que precisa ter regras. Então, é necessário que converse com esse adolescente, que mostre as regras para ele e a razão delas existirem. Aí fica mais fácil. Já a bajulação, que é outro comportamento que a gente vê com essa questão, né, da falta de amor, que está envolvido muito com ódio, é aquela coisa, sabe, você tem alguma coisa para me oferecer e eu quero me aproveitar disso. Como é que eu faço? Bajulando. É o famoso puxa-saco. Então tome muito cuidado. Às vezes, algumas pessoas gostam de que outros bajulem, né, de que outros até puxem o saco. Isso não é um comportamento legal, porque o bajulador é alguém que não tem respeito por você. Ele não respeita a sua posição. Ele só quer tirar proveito de alguma coisa que você tem lhe a oferecer. Então ele vem com as suas palavras, ele vem com todo, sabe, o seu teatro para tentar tirar alguma coisa de você. Ele não te respeita. E mais,
As pessoas que gostam de ser bajuladas, elas também não se respeitam. Por isso, muita atenção. Tenha em mente sempre que o bajulador, ele é alguém que não respeita, ele é um mau caráter e ele precisa entender que a sua atitude, que o seu comportamento, ele é um comportamento inadequado, porque na sua frente ele é uma pessoa e por trás de você ele é outra muito diferente da que você pensa que ele é. O adolescente não pode ter esse tipo de comportamento. A responsabilidade é minha? Você pode perguntar como líder. Sim, porque como líderes, a nossa liderança é dada por Deus. A gente tem que entender dessa forma, querido líder. Então, se a nossa autoridade, ela vem de Deus, nós temos autoridade, sim, de conversar com esses adolescentes que estão sob a nossa responsabilidade e ensiná-los a agir de outra forma, sabe? A ter uma personalidade pura e santa, como Deus espera de nós. Então, nós vamos ver o seguinte, que também esse tipo de comportamento, ele vai ser para com as autoridades, para com os pais e colegas, que na verdade é o que todas as emoções aqui vêm mostrando, porque são essas pessoas que estão envolvidas na vida dele, que lidam com ele todos os dias. Então, fique bem atento, de repente não é com você, mas é com um colega, não é com um colega da igreja, mas é com um colega lá da escola, é com o pai, não tem respeito para com o pai, sabe, não aceita as regras do pai. Algumas consequências que a gente vai ver e que, por isso que a gente tem que prestar muita atenção aqui, é relações frágeis. O relacionamento desse menino dificilmente vai ser aquele relacionamento duradouro, vai ser aquele relacionamento saudável. Ele uma hora vai ter amigos, outra hora ele não vai ter amigos, ele vai ter dificuldade de se enganjar no grupo, tá? Toma muito cuidado com isso. Outra coisa são as formas de apostasia. E não se engane, às vezes o adolescente, ele está dentro da igreja, mas ele já não está mais. Então existe aí a apostasia que a gente costuma chamar de apostasia velada. Não é aquela apostasia deliberada, que a pessoa realmente sai da igreja. Mas a apostasia velada é que ele está ali e de alguma forma ou de outra ele tenta transparecer aquilo que ele não é, mas o coração dele já não está mais ali. E as apostasias deliberadas, como é que elas vêm? A gente vê a manifestação delas através da sexualidade ilícita, tá? E não só a sexualidade no sentido de fornicação, querido líder. Você pode ver, hoje nós temos diferentes formas, a pornografia, e sabe, tantas outras coisas que você conhece. Então toma cuidado, o uso de drogas, adolescentes que têm carências afetivas, eles vão estar muito mais suscetíveis a entrar no mundo das drogas, sabe, de comportamentos e de festas e de coisas que não fazem parte do meio cristão dele. Por isso que a gente tem que estar muito atento com esses relacionamentos frágeis, sabe, com os comportamentos que eles vêm demonstrando para a gente. Esteja atento, porque nós também temos responsabilidade sobre a vida desses meninos. Mas ainda existem duas outras emoções que a gente quer trabalhar com vocês aqui. Vamos lá? Então a gente tem tristeza e alegria, que são duas emoções, na verdade, que a gente vê constantemente na vida do adolescente, né? Ora ele tá muito feliz, tá rindo, tá, né, brincando com todo mundo, e tem outros momentos que ele tá triste, amargurado, chorando, não vai à igreja, não vai aos passeios, não quer ver ninguém. Calma, isso faz parte da vida do adolescente, tá bom? Esses momentos de isolamento, porque às vezes o adolescente ele não está satisfeito, sabe? Ele está mudando, às vezes é o cabelo que ele não gosta, é a roupa que ele tem que usar que ele não gosta, ele queria outra roupa, são as espinhas no rosto, sabe? A voz está mudando, a cabeça está mudando, é tanta coisa, tanta mudança de uma vez só, em um período, né, um espaço curto da vida dele. Então ele precisa se colocar em tudo isso. Então, tenha em mente que isso vai acontecer constantemente. Às vezes ele vai estar muito alegre e às vezes ele vai estar muito triste. Agora, quais são os comportamentos que a gente tem que estar muito atento? Vamos lá, vamos ver quais são. Vitimização e baixa autoestima. O adolescente que é muito comum, ele quer chamar atenção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se vitimar. O que é vitimação? Aconteceu realmente o episódio, ele, sabe, teve uma situação, foi desagradável, ele foi magoado.
Mas você como líder ou pai, sabe, alguém cuidou da situação, a situação foi resolvida, pronto, acabou. Mas sempre esse adolescente vai estar voltando nesse mesmo episódio, nessa mesma coisa. Olha, você lembra o que o fulano fez comigo? Sempre assim, está sempre retornando. Isso para quê? Para chamar a atenção, porque ele quer que através da tristeza e de, sabe, dessa lembrança constante, alguém olhe para ele. Ele não está se sentindo amado, ele não está se sentindo protegido, então ele tem que chamar a atenção de alguma forma. E ele pensa na cabeça dele que sendo vítima, que isso vai fazer com que alguém preste atenção nele, tá? Outro comportamento muito comum e da gente ver e que nós ficamos muito preocupados é a questão da baixa autoestima, que pode levar a diferentes realmente problemas na vida desse adolescente. Pense comigo, para que se configure uma baixa autoestima, além de muitas emoções envolvidas aí, a gente tem que ter, vamos dizer assim, isso por um período muito longo da vida dele. Não pode ser uma coisa esporádica, hora está triste, hora não. Não, porque a depressão, né, e a baixa autoestima que pode vir disso daí, é por um período mais longo da vida do adolescente, tá bom? Então, aí ele está muito triste, tá com depressão. Não, não é bem assim, tá? Agora, a baixa autoestima, ele se sentir assim, não presto para nada, eu não sou útil, tá certo? O fulano é melhor do que eu, ele não se sente valorizado, ele também não consegue ver nele coisas que são realmente boas, que podem, sabe, trazer algum benefício para a sociedade. E a gente quer sentir-se, vamos dizer, sabe, úteis, né? Assim, Deus nos fez para nos sentirmos úteis. Então, tome muita atenção com relação a esses meninos, sabe, que tem esse tipo de comportamento de vitimação ou de achar que, sabe, não presta para nada, eu não sou o suficiente, sabe, para que eu existo? Trabalhe bem com eles, chegue mais próximo, dê o seu amor, a sua atenção, mas mostre para eles também a questão do valor que eles têm. Tá bom? Isso vai acontecer normalmente com os pais, com os colegas, com autoridades, tá bom? E às vezes ele vai demonstrar isso muito mais até para você, que está próximo, que está vendo, tá certo? As consequências desse tipo de comportamento são isolamento ou exposição. Então ele vai estar muito quieto, ele não quer realmente participar, ele não quer. Tá certo? Então ele se tranca no mundo dele e ele não quer ver ninguém, ele não quer conversar, sabe? Não atende o telefone, as mensagens, não troca mensagens com o grupo, ele está lá sozinho, porque ele não está bem consigo mesmo. Ou você vai ver também a autoexposição, né? Ri muito alto quando está conversando, fica falando da vida, né? Certas imagens ele posta que não deveria postar nas redes sociais. Então, tome cuidado, porque tanto o isolamento quanto a exposição, elas são demonstrações de que a autoestima desse menino, ela realmente não está boa, precisa ser tratada, ele precisa de atenção especial. E aí, o que você faz com isso? Você que é líder, você reúne o seu grupo e você faz atividades com eles que eles possam se sentir úteis para a sociedade. As ações solidárias são muito importantes, porque ele começa a reconhecer o seu valor para com o próximo e também dentro do grupo. Com relação àqueles que ficam, sabe, com vitimização, conversa com eles, fala que não é legal, que a gente não gosta desse tipo de comportamento e que esse tipo de comportamento, ao invés de aproximar as pessoas, na verdade só afasta. Porque quem gosta de um hipocondríaco o tempo inteiro, né, ali no seu ouvido, falando, né, vocês oram por mim, porque minha cabeça dói, o meu pé dói, eu machuquei o meu dedo mindinho, né? Então, tome bastante cuidado com isso. Querido líder, ademais, você precisa aprender a rastrear as emoções do adolescente. E como é que a gente faz isso? Me acompanha aqui. Olha só. A gente vai saber lidar da seguinte forma, você tem que observar quais são as emoções envolvidas em tudo isso. Por exemplo, quais são as expressões verbais e não verbais que você vê. O líder sensato, ele vai observar toda a situação, porque vai chegar muita coisa para ele, os adolescentes vão falar muitas coisas. E você vai, primeira coisa, parar e analisar o quadro, olhar o quadro geral, porque nem sempre tudo que trazem para você é realmente o que é. Então, vamos trabalhar juntos aqui. Ó. Primeira coisa, você vai identificar o comportamento indesejado. Então, qual é o comportamento apresentado? É bullying? Então, se é bullying,
você vai saber que ele está denigrindo a imagem do outro, ele está se fazendo de fortão, de durão, e o outro está sofrendo, está sendo humilhado. Então, vamos lá. Qual é o comportamento que esse menino está tendo? É vitimização? Qual é o comportamento? 2, você tem que rastrear, então, totalmente o comportamento. E como é que você rastreia? Quando ocorre esse comportamento? É na igreja, é durante a semana na escola, é na rede social, tá certo? Quando ocorre? Onde, tá certo? Como é que ele manifesta esse comportamento dele? Quais são as atitudes que ele manifesta? E com quem? É o colega da igreja, é o colega da escola, é menino, é menina, é com pais, né? Com quem? Então, rastreie o comportamento dele. Quando ocorre, onde, como e com quem. E por último, o que você vai fazer? Definir as possíveis soluções, ou seja, são as iniciativas que você vai ter para intervir, tá certo? Ter uma intervenção integrada nesse comportamento dele e ajudá-lo. Então é importante aqui, quando definir possíveis soluções, você está muito atento. Quando a conversa chegar para você, é o que eu falei para você agora há pouco, para e analisa o quadro completo. Aí você pergunta para ele, mas o que aconteceu? Ah, ele vai dizer para você o que aconteceu. Quando é que isso aconteceu? Aí você começa a fazer perguntas para ele, sabe? Você já não vai dando os créditos para ele dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Você se mantém imparcial. Manter-se imparcial nesse momento é imprescindível, é importantíssimo para que você mostre o quê? Domínio próprio e maturidade. Como líder, você precisa ter esses atributos. Então, pensa, pergunta novamente. Ah, mas me conta novamente essa história. Quando é que foi mesmo? Com quem? O que aconteceu? Então, ele já contou uma vez, agora ele vai contar uma segunda e você vai observar se há semelhanças entre a primeira história e a segunda. É tipo o papel do investigador. Consegue perceber? Mas você vai estar rastreando esses comportamentos, essas emoções, para então você definir o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um trabalho de grupo, eu preciso fazer um trabalho individual, eu preciso conversar com os pais, eu preciso analisar a vida desse menino mais de perto, eu preciso que ele tenha os amigos mais próximos de si. Sabe, gente, a gente tem que aprender a trazer os adolescentes para perto e amá-los com aquele amor que é o amor ágape. O amor ágape é aquele amor que ele não espera nada em troca, ele simplesmente se doa. E nem sempre, querido líder, o que mais precisa de amor é o que mais, sabe assim, merece. Então, dê o seu amor a esses meninos, independente daquilo que eles fazem, daquilo que eles são, mas veja você o seguinte, que você está ali para cuidar das necessidades dele. As necessidades do adolescente são agora primordiais na sua vida e Deus vai abençoá-lo. Sabe, nem sempre é fácil lidar com a mente humana, mas Deus nos dá essa oportunidade. Acompanhe comigo o que diz Ellen White. Tratar com a mente é a maior obra já confiada a homens. E essa obra, ela foi designada a você. Deus lhe escolheu para tratar com a mente desses meninos, para conhecer as emoções deles, entender os seus comportamentos, as consequências que isso pode trazer ao longo de toda a sua jornada nesse mundo e ajudá-los a crescerem, a serem maduros, a terem domínio de si e dependência de Deus. E mais, o espírito cultivado é a medida do homem. Eles são meninos, são meninas que estão aprendendo a ser homens e mulheres do Senhor. E nós podemos ajudá-los a cultivar o seu espírito, o seu caráter, para que eles sejam homens e mulheres poderosos nas mãos do Senhor. Querido líder, você é chamado a ensinar esses meninos a trilhar o caminho que Deus escolheu para eles. Você pode pensar que é grande a sua jornada, certamente que ela é, mas nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que nos ama e que está disposto a lhe conceder tudo o que precisa para liderar meninos e meninas e torná-los, ajudá-los, melhor dizendo, a tornar-se homens e mulheres de uma personalidade forte e pura. Que o Senhor o abençoe.